Daniel preferiu não contaminar-se com as finas iguarias da mesa real. Isso tem sido para mim e para você, querido, um grande desafio também nos dias atuais. Porque hoje não é Nabucodonosor, mas Satanás, o inimigo de nossas almas, aquele que quer somente matar, roubar e destruir, e para isso veio, ele também tem colocado uma mesa farta, com muitos atrativos, para tentar-nos com isso, tirar-nos, seduzir-nos e afastar-nos da presença do Senhor. Mas eu quero compartilhar com você nesta manhã, esta palavra que nos vai fazer entender que é possível sim viver uma vida santa, mesmo vivendo num mundo tão envolvido no pecado, na idolatria, nas coisas que contaminam e fazem mal à nossa relação com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é possível viver uma vida santa mesmo em um mundo pecaminoso. Amém? Você guardou? É possível viver uma vida santa mesmo em um mundo pecaminoso. Aleluia. É o lugar que nós estamos, né? Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. Essa não é a nossa terra, não é a nossa pátria é o céu. Amém? Nós estamos aqui de passagem. Mas até que chegue esse momento onde a igreja será resgatada pelo Senhor Jesus, definitivamente, muitas coisas acontecem. Você tem que sair para trabalhar, você tem que ir para a escola, você vai para a universidade, você se relaciona com outras pessoas, né? E tudo isso para nós é um grande desafio. Então vamos abrir comigo, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, e vamos abordar esse tema na manhã de hoje. É possível uma vida santificada, mesmo vivendo em um mundo tão corrompido pelo pecado, não é? 1 João capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim, você encontrou? Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Oremos, Senhor Deus, nós damos-te graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Nós não temos nada a oferecer. Ó Deus, por essa razão nós nos submetemos, nos inclinamos, nos rendemos à sabedoria, à inspiração, mover e guiar do teu Espírito Santo, para que estas palavras sejam por Ele aplicadas em nossos corações. Porque assim, Senhor, renderão o fruto para o qual foi designada na manhã de hoje. Abençoa-nos e usa esse instrumento teu, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Como já havia dito, é possível viver uma vida santa, mesmo vivendo num mundo cheio de tanta malícia, de tanta perversidade. Viver uma vida santa é viver em conformidade com os padrões morais que as Escrituras Sagradas nos apresentam. E viver esses padrões morais em contraste com todo o modo de vida pecaminoso desse mundo. Então, para a igreja tem sido um grande desafio viver uma vida santa, viver uma vida separada, né, de todas as coisas que para este mundo é normal, é natural.
Então, para a igreja tem sido um grande desafio você fazer valer-se dos padrões morais das Escrituras Sagradas para viver uma vida santificada na presença de Deus. E quando nós falamos santificado, a palavra santificado significa separado. Você não ligue essa palavra àquela aparência, né, de uma pessoa como se ela tivesse uma auréola na sua cabeça, umas asinhas nas suas costas, né? Nada disso. Ser santo é ser alguém que decide viver separado das coisas do mundo, separado do pecado, que a Bíblia descreve, né, que tenazmente nos assedia. Nós somos constantemente nós somos assediados, nós somos bombardeados, nós somos atacados pelas coisas que estão nesse mundo e que só tem o propósito de nos arrancar da presença de Deus, ou seja, corromper a nossa fé, contaminar o nosso coração e dessa maneira fazer com que a gente, com isso, se afaste da presença de Deus. Por essa razão nós queremos... O som. Esse é melhor. Amém. É que esse microfone não se converteu ainda. Ele está em processo. Amém. Então, como eu estava dizendo, queridos, tem sido para nós, né, como igreja na face desta terra, um grande desafio. E esse desafio a gente enfrenta todos os dias, quando nós saímos da nossa casa, né? Vamos para o trabalho, vamos para a escola, para a universidade, nos relacionamos com pessoas e até mesmo, às vezes, até mesmo dentro de nossa própria casa. Muitas das vezes, muitas coisas chegam até a nós, perante os nossos olhos, vinda pela televisão, por uma abertura em um site da internet, mas Deus tem nos feito ver que é possível viver uma vida separada, uma vida santa, uma vida decidida a viver para agradar o Senhor, uma vida onde nós devemos viver com o propósito de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso tem sido para a igreja um grande desafio. Paulo chega a dizer que esse processo da santificação, ele consiste em algo espiritual e não em algo carnal. Paulo define esse processo como um processo em que a cada dia nós temos que fazer morrer o velho homem que habita em nós, para nos revestir do novo homem, né, que vem gerado por Deus através da sua redenção em cada um de nós. E quando nós falamos o velho homem, aí você pode dizer, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu já passei pelas águas, e eu ouvi naquela classe onde e me foi dito que ao descer as águas, o velho homem foi sepultado e eu ressurgi das águas para viver em novidade de vida, agora como um novo homem. É verdade, mas isso não quer dizer que este velho homem não tenha de vez em quando a vontade de ressurgir em nós. É ou não é? A Bíblia diz que eu e você, por isso que Paulo, a leitura aqui de João, ele diz, nós ainda não chegamos àquilo que vamos ser. Ainda não chegamos. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesta terra, no corpo dessa carne. E a Bíblia diz que o pendor da carne é para a morte. Então, meu irmão, ainda que eu e você estejamos em Cristo, ainda que tenhamos recebido dele, né, o novo homem, a carne que nós habitamos nela, ela tem os seus anseios, ela tem os seus desejos, as suas paixões. E muitas das vezes, esta carne, ela tenta fazer ressurgir aquele velho homem que nós éramos no nosso passado, inclinado a coisas que hoje
já não nos cabe mais praticar lugares, ambientes, companhias e outras coisas mais. Então, hoje, eu e você em Cristo, nós temos que estar constantemente, como a Bíblia diz, orai e vigiar. Amém? Eu tenho que orar, mas também eu tenho que vigiar. Tenho que estar atento às situações que giram ao meu redor, às coisas que acontecem, e muitas das vezes para chamar a minha atenção, para que eu não venha com isso descuidar-me e deixar-me levar pelo apelo da carne, e com isso eu venha pecar contra o Senhor. A maior parte, ou seja, eu creio que toda a pessoa que acaba caindo em pecado é fruto de um processo que não acontece assim de uma hora para outra, num estalar de dedo. É algo que vem aumentando gradativamente, né? Eu costumo até ilustrar, muitos de vocês já devem ter ouvido isso. Eu fui criado desde pequeno com aveia, né? Minha mãe me criou com aveia. Aveia foi a única coisa que deu certo comigo, né? Eu acho que é por isso que hoje, até hoje, eu não tenho nada, né? Eu sou gosto de comida forte, né? Coisa boa, né? Então, a aveia, quando você faz um mingau de aveia, você bota no prato aquela canelinha por cima, aquele melzinho, né? E se você for comer esse mingau, você tem que ir comendo ele pelas beirinhas e soprando para não queimar a boca, não é verdade? Se você meter a colher no meio do prato e levar na boca, você queima a língua. Satanás, ele é da mesma forma. Ele começa a corroer a nossa vida espiritual pelas beirinhas. Pequenas coisas que nós não damos importância, pequenas coisas que nós achamos que não vai fazer mal algum, e você vai fazendo a ele concessões. Ah, isso não tem problema. Amanhã, isso também eu acho que não implica muito. E você vai fazendo uma concessão, você vai fazendo concessões, e com essas concessões você vai cedendo para o inimigo de nossas almas, e com isso, gradativamente, você vai perdendo também o que? A sua sensibilidade espiritual. Porque a partir do momento em que eu começo a me deixar levar pelo pecado, eu vou com isso me afastando de Deus, e eu começo a perder a sensibilidade. É ao ponto que a pessoa chega a achar que o pecado já não incomoda, já não faz tão mal assim. Ela se acostuma com aquela situação, e aquilo está ali fazendo dano, aquilo está ali prejudicando. Ela precisa remover aquilo da vida dela. Mas acontece que o inimigo, ele agiu astuciosamente. Ele foi corroendo de pouquinho. Ele colocou uma coisa aqui hoje, uma outra lá amanhã, uma outra depois, e você achou que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, tudo normal, mas as coisas vão se prolongando até que chega o momento que a pessoa acaba desviando-se da presença de Deus. Amém? Então, Paulo diz que é necessário fazer morrer esse velho homem a cada dia, para que as obras da carne em mim e em você sejam destruídas em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo diz. Paulo afirma que a santificação é um processo em que eu e você precisamos fazer morrer a cada dia esse velho homem, né? Que vez por outra quer dar algum sinal de vida, de ressurreição, né? Mas ele precisa estar sendo sepultado a cada dia. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 12 e versículo 13, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Paulo está explicando exatamente isso. Se eu vivo na carne, fatalmente esse caminhar e este viver carnal me levará à morte. E que morte é essa que Paulo se refere? A morte espiritual, onde a pessoa se esfria, onde ela decai da fé, onde ela abandona a igreja,
onde ela não tem mais prazer em orar, em louvar, em ler a Bíblia, em vir no culto, ela parece que com isso tudo, ela não sente mais a falta de estar em comunhão com Deus. Então Paulo está alertando exatamente sobre isso. E ele começa dizendo, olha, assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver na carne. Não, mas ele está dizendo, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, se eu deixar que as inclinações da minha carne se manifestem, e eu comece a fazer concessões a ela para agradá-la, certamente com isso eu caminharei em direção a uma morte espiritual, que é o quê? O decair da fé, o esfriar espiritualmente e o afastar-se da igreja. Mas ele diz, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Amém? Então, Paulo está explicando exatamente isso, querido. Não fique pensando, não, mas eu agora sou uma nova criatura, o Espírito de Deus habita em mim e tudo mais, e eu sou, e eu faço, eu aconteço. Não. Você em todo tempo tem que estar na total dependência de Deus, na comunhão com o Senhor, reconhecendo que nós somos frágeis e carecidos da misericórdia a cada dia. Então, a cada dia que eu vivo nesta terra, para que eu me mantenha apartado das coisas que me contaminam nesse mundo onde eu vivo, eu tenho que fazer morrer esse velho homem que antes habitava em mim a cada dia. Fazendo de que maneira? Mortificando. Por isso que Paulo dizia o seguinte, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo-o a pó, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Amém? Então, a santificação é algo que precisa ser desenvolvido em cada um de nós. O marido não santifica a esposa, nem tampouco a esposa ao marido, e vice-versa. Ambos irão santificar-se pessoalmente na presença de Deus, fazendo morrer o velho homem e mortificando as obras da carne, para que agora, cheios do Espírito, possam viver e agradar ao Senhor. Amém? Então Paulo está dizendo que isso é possível, aleluia, porque Deus tem nos dado este Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, para que possamos viver esse desafio, né? Devemos despojar-nos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é despojar? É jogar fora, abandonar, deixar de lado, né? Paulo escrevendo mais uma vez aos Efésios, no capítulo 4, veja comigo aí, Efésios capítulo 4, versículo 21 a 24, Paulo está dizendo exatamente isso, eu tenho que me despojar, ou seja, eu tenho que lançar fora, eu tenho que abrir mão, eu não posso mais continuar convivendo com essas coisas, mas eu tenho que despojar-me, né? Segundo Efésios capítulo 4, versículo 21 ao 24. Segundo ao velho homem que é inclinado às concupiscências do engano. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios. Ele diz assim, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Amém? Então Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo, se é que de fato tu tendes ouvidos e foste instruído, o que Paulo está dizendo? O ouvir da palavra e instruído por alguém que ensinou, e agora instruído também pelo próprio Espírito Santo, né? Ele está dizendo então, né, quanto ao trato passado, que trato passado é esse? É a vida que vivíamos antes, as coisas que estávamos ligados antes. Ele diz, despojei-vos, né? Ele diz, despojei-vos
do velho homem que se corrompe, né? Aquele velho homem que se corrompia segundo as suas próprias concupiscências, né? E ele diz então: e vos renovei no espírito do vosso entendimento, para vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Querido, isso tem sido para nós um grande desafio, porque a santificação exige de nós determinação, de fazer o que é certo, independente das influências negativas que nos cercam, né? Viver uma vida santa é uma decisão de mim e de você, e feita com determinação. Eu estou determinado. Olha o que diz lá a palavra em Daniel: decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Alguém decidiu por ele? Não. Alguém falou por ele? Não. A Bíblia diz que ele mesmo, Daniel, tomou a decisão de não se contaminar, porque ele entendeu que aquilo seria de mal para a sua vida espiritual e a sua relação com Deus. Então, querido, quando eu e você estamos diante de certas circunstâncias, conforme foi dito aqui, nós vivemos num mundo cheio de influências. E essas influências, ela vem através da comunicação, ela vem através de amizades, ela vem através de colegas de trabalho, colegas na universidade, na escola e tudo mais. Tudo que está ao nosso redor, que não está em Cristo, vive sobre essas influências negativas. E essas influências, muitas das vezes, querem nos influenciar para que nós abandonemos o que é certo, o que é verdadeiro, para deixarmos nos levar por aquilo que é enganoso. É verdade ou não é? Então esse é o grande desafio da igreja. Viver uma vida santa, uma vida separada, que agrade a Deus, mesmo vivendo num mundo tão corrompido. É o mundo que nós vivemos, querido. E muitas das vezes você vai encontrar essa situação, quando lá no seu local de trabalho, ou na sua universidade, ou na sua escola, ou no meio dos seus amigos, alguém vai lhe fazer uma proposta para atrair você a alguma situação, ou alguma atitude, ou fazer alguma coisa que você imediatamente vai identificar. A luz do Espírito Santo vai acender na hora, vermelhinha assim: perigo, 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 perigo. Hã? Já viu? Você lembra daquela história do Perdido no Espaço, que tinha aquele robozinho? Muita gente vai dizer: pastor, isso não é do meu tempo, não. Né? Tá passando de volta, tá vendo? Neander sabe disso, né? Então, o Perdido no Espaço era uma série que tinha um robô que todas as vezes que eles estavam em um determinado lugar e havia uma ameaça de perigo, ele soava um alarme, ele começava a gritar: perigo, perigo, perigo. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. O Espírito Santo quase fica rouco de tanto gritar e você não ouve. Até quando você quer que grite? Tem uma hora que ele vai cansar, amém? Ele está lá, ó, perigo, perigo, você está viajando na maionese, né? Não está nem andando, levando em consideração, não está se importando, né? O inimigo armou uma cilada, o inimigo armou uma arapuca para você, né? Armou, está lá, pronto, armou a cilada, armou a arapuca, montou a isca, está tudo prontinho, esperando você escorregar na casca da banana e cair na armadilha, né? E Deus começa, através do Espírito Santo, pela misericórdia que Ele tem por mim e você, Ele começa a dar sinais para a gente: olha, perigo, isso, não vá para aí, não vá por esse caminho, não se envolva com essa pessoa, não é companhia para você, essa amizade não serve, sai fora dessa situação, sai fora desse lugar, desse ambiente. Mas você muitas das vezes escuta, mas deixa, né, de lado e segue em frente. O que vai acontecer? Acaba caindo numa situação onde Deus queria te poupar de um sofrimento desnecessário, né? Então, na nossa vida, querido, a Bíblia diz que Ele, o Espírito Santo, que agora habita em mim e você, nos guiará a toda a verdade. Amém? Diga para o seu irmão: você é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia. E quando você estiver andando num lugar que não é para estar, Ele vai falar com você. Amém?
Bota um cotonete nesse ouvidinho aí e escuta a voz de Deus, querido. Até quando? Depois vai dizer, ah, Senhor, por que tu não me avisou? Deus já está falando há muito tempo, você que não está ouvindo. Muitas das vezes não ouve por conveniência, né? Porque também tem isso, a pessoa vê não ouve por conveniência. Por quê? Porque o que ela está fazendo é bom. Você já viu o diabo oferecer alguma coisa para alguém que não é bom? Ele só oferece o que é bom, rapaz. Ele só oferece o que é bom, ele não é bobo, né? Nem burro, né? Ele é um excelente vendedor. Ele tem um poder de persuasão tremendo, terrível, né? E ele arma lá o negócio, tudo armadinho, bonitinho, ó, só esperando você, né? E só trazendo você devagarzinho. Então você tem que, ao ouvir a voz de Deus e identificar que aquilo não é bom, você tem o que? É o que diz a Bíblia: fugir da aparência do mal. Amém? E quando a Bíblia fala fugir mesmo, querido, é dar no pé, né? Dar no pé, ó. Né? Sair fora, você tem que sair fora, não deixe, né? Porque, meu amigo, eu vou dizer a você, se você sentar na mesa, você come da iguaria. É ou não é? Se você sentar na mesa, você vai comer da iguaria. Então, meu amigo, nem senta lá, nem vá lá, nem aceite o convite, não é verdade? O cara é convidado, chega lá, vê aquela mesa bonita, né? Aquele morenão de olhos verdes, 1,80 m, saradão, né? Malhadão na academia, cheio de tatuagem, dragão tatuado no peito, né? Calção para o peito aberto no espaço, como diz a Baby Consuelo, não é verdade? Você vai escorregar, né? Aí depois vai vir aquela desculpa, olha a desculpa, ó, a desculpa. Pastor, o senhor tem que entender, a carne é fraca. A Bíblia diz, a carne é fraca sim, mas o Espírito é forte. Amém? E a Bíblia ensina, sabe o que para mim e você? Revesti-vos do Espírito, para que jamais satisfaças a vontade da carne, concupiscência da carne. Amém? Então, meu amigo, o ceder é estar cheio ou não do Espírito. Da mesma coisa, da mesma sorte, né? Deus bota lá aquela morena maravilhosa, cabelos esvoaçantes, né? Toda produzida. É uma piriguete, mas você não sabe. Você não sabe, não é verdade? Mas bota aquela morena linda de morrer, ou então uma loura, que tem gente que prefere loura, né? Loura, olhos verdes. O Chico já fez assim, olha eu aqui, né? Eu já gosto de morena, adoro uma morena. Deus me deu uma morena linda, né? Quando eu olhei aquele sorriso, eu fiquei encantado. Não só com sorriso, com outras coisas também, né? Então aí, 31 anos de casado, feliz, abençoado, graças a Deus. Amém? Amo essa morena. Na minha intimidade eu chamo ela de a minha preta. Amém? Mas, querido, isso é verdade. É ou não é? Eu não estou falando nada que não é verdade, não. É verdade. O inimigo vai botar alguma coisa que é feia, alguma coisa que é ruim. Você vai dizer, pastor, você me vê abraçado com mulher feia, aparta que é briga. É verdade, é verdade. Então, meu irmão, cuidado. E essas coisas acontecem, né? Elas acontecem. Por isso Paulo está dizendo que é para nós, querido, um grande desafio viver uma vida santa na presença de Deus, diante de tantas coisas que estão circulando ao nosso redor, né? Em todos os ambientes que você anda, você convive com pessoas, trabalha, estuda e tudo mais. Então essas coisas estão aí a todo tempo. Então é preciso você desviar-se delas, né? Não aceite nem sequer o convite para sentar na mesa, porque sentou na mesa, come da iguaria. O negócio é nem chegar lá, né? Então, algumas formas que nós podemos desenvolver para manter uma vida santificada na presença de Deus. Nós queremos compartilhar com você três conselhos, podemos dizer, 3 conselhos bíblicos que podem fazer de mim e você pessoas melhores na nossa relação com Deus, no nosso relacionamento com Deus, né? O primeiro deles é: não hospede maus pensamentos no seu coração. Porque, querido, bota isso e pensa nisso. Toda má ação surge depois de um pensamento.
Ninguém faz nada sem que antes pense sobre isso, né? Então, não hospede maus pensamentos no seu coração, né? Então, se eu começo a hospedar maus pensamentos, eu vou com isso gerar em mim o desejo de más ações, né? Eu começo a fazer coisas que não devia, por quê? Porque eu hospedei, eu aceitei, eu gerei, eu recebi esses pensamentos e deixei que eles maquinassem na minha cabeça e me levassem a produzir a ação que eles queriam que fosse produzida. Ninguém faz nada sem que antes pense sobre o assunto. A mulher, quando diz, eu vou no mall só dar uma olhada, ela já pensou em uma blusa para comprar. E você pode estar seguro que ela volta de lá com a blusa. Ela foi só para dar uma olhada, mas ela já saiu de casa pensando, poxa, de repente, eu chego lá, vejo uma blusa agradável, bonita, né? E acaba comprando, né? Porque ela já foi com aquele pensamento hospedado. E por aí vai. Ninguém faz nada sem que antes pense, né? Toda ação, ela é gerada através de um pensamento que eu e você deixamos ou hospedamos em nosso coração. Jeremias, quando falou com Israel, ele falou a respeito disso, porque e chamou a atenção. Abra comigo lá em Jeremias, apenas um versículo 4, 14. Não hospede, primeiro conselho, não hospede maus pensamentos no seu coração. Lembre-se disso. Toda má ação vem após um mau pensamento, né? Aleluia. Aqui está. Jeremias capítulo 4, apenas o versículo 14. Olha o que diz Jeremias aqui para Israel, né? O mesmo que Deus diz a mim e a você nessa manhã, porque quem sabe talvez alguns maus pensamentos já foram hospedados aí nesse coraçãozinho e está sendo já gerado que o desejo de partir por uma ação, que é o segundo passo, né? E Deus diz assim, então, através de Jeremias para Israel, no Jeremias 4,14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Amém? Lava. Diga para o Senhor, Senhor, lava meu coração nesta manhã, Senhor. Porque durante essa semana foi tanto mau pensamento, né? Eu acumulei tanta coisa que não devia, já havia pensado, maquinado, já estava pronto a sair por uma desventura, porque nem aventura é, desventura, né? Porque você acaba dando-se mal, né? Então, Deus disse para Israel, através de Jeremias, lava o teu coração de toda malícia, ele diz, né? Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos, né? Então, lembre-se disso. Toda ação vem após um pensamento. Se você pensa algo bom, você terá uma boa ação. Do contrário, também é verdadeiro. Se você pensa algo ruim, você vai ter uma má ação, né? Segundo conselho, submeta todos os seus pensamentos à vontade de Deus. Senhor, se eu fizer isso, tu vais ficar contente comigo? Aí, se ele ficar contente, ok. Se ele não ficar contente, descarta. Amém? Então, submeta todos os seus pensamentos à vontade de Deus. Faça a ele essa pergunta: Senhor, se fosses tu irias a esse lugar? Andarias com essa pessoa? Fazia isso que eu estou pensando em fazer? E ele vai responder a você, né? Então, está lá em 2 Coríntios capítulo 10, onde Paulo, ele fala que nós devemos submeter todos os nossos pensamentos à vontade de Deus. Submeta-os à vontade de Deus para saber se você deve ou não fazer isso. Se Deus ficaria contente com você ou não, né? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 ao versículo 6. Aqui está.
segundo Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 6, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? E estando prontos a punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo está dizendo aqui, falando a respeito de obediência, submissão, né? E ele está falando também de submeter ao conhecimento de Deus todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. Você quer obedecer a Cristo? Submeta os teus pensamentos a Ele, para saber se Ele está ou estaria de acordo com você ou não, né? E ele diz, estando prontos para punir a desobediência, né? Uma vez completa a vossa submissão, ou seja, submeter-me, né? Então, para que eu não desagrade a Deus, eu tenho que submeter-me à palavra de Deus, aos padrões morais que Deus nos ha dado para viver uma vida santa na presença dele. Amém? E viver uma vida santa é isso, é viver uma vida separada, uma vida, embora no meio, né? Nós temos que ser igual água e óleo, ainda que no mesmo recipiente não se unem. Você já botou um pouco de óleo dentro de um recipiente com água? Eles estão dentro do mesmo recipiente, mas eles não se unem. O óleo está em cima e a água embaixo, não se misturam, né? A vida cristã é a mesma coisa, querido. Nós estamos vivendo dentro do mesmo recipiente. O recipiente é o quê? É o mundo. Mas a água é água e o óleo é óleo. Amém? E você não pode deixar se misturar, né? Não misture, não deixe-se, né? Então, contaminar. Primeiro conselho, não hospede maus pensamentos. Segundo, submeta todos os seus pensamentos à vontade de Deus, para saber se ele está ou não de acordo com aquilo que você está pensando em fazer, né? Se estava pensando, nem faça mais. Diga para a pessoa ao seu lado, deleta esse pensamento aí, meu irmão. Isso não vem de Deus, né? Deleta isso, né? Terceiro, ocupe a sua mente com aquilo que é puro. Amém? Você já parou para pensar que muitas das vezes você passa 3, 4, 5 horas na frente de um computador vendo um monte de besteira que não te edificam em nada, não te abençoam em nada, não fortalecem a sua fé? E se você estivesse lendo um livro, ou a Bíblia, ou fazendo qualquer outra coisa, você seria muito mais edificado, né? E às vezes não é o que acontece. A gente perde às vezes tanto tempo ocupando a nossa mente com coisas que não prestam, pelo contrário, só inundam a nossa cabeça de lixo, né? Coisas que não prestam, não somam, não edificam, não abençoam. Então, eu sei que tem muitas coisas que até instruem, né? Às vezes em alguma coisa, alguma consulta, ok, tudo bem, mas não é isso. Muitas das vezes a gente passa uma boa parte do nosso tempo ocupando a nossa mente com coisas que não edificam, né? E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: ocupe a sua mente com aquilo que é puro, né? Com aquilo que é bom, né? É o último texto que eu quero ler com você, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Onde ele diz aqui que a nossa mente, nosso pensamento, tem que se ocupar com aquilo que é puro, né? Aleluia, glória a Deus. Deleta esses maus pensamentos, né? Aleluia. Capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe
o vosso pensamento. Amém? Então Paulo dá uma definição aqui, né? Ele diz assim: tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, né? De boa fama, se tem alguma virtude, né? Se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós já falamos anteriormente, ninguém faz nada sem que antes pense sobre o assunto. A primeira coisa que vem é o pensamento, né? Aquele pensamento. Então, o pensamento leva a uma ação, né? Então, se pensarmos em coisas boas, certamente teremos boas ações. Conclusão: a vida cristã exige constante vigilância, perseverança e santidade. Durante essa caminhada, você vai ter que tomar decisões difíceis, renunciar a si mesmo para alcançar a perfeição em Cristo. Amém? Essa é a nossa conclusão. A vida cristã exige de mim e você uma constante vigilância, né? Orai em todo tempo sem cessar, vigiai, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vosso adversário anda ao vosso derredor. Então, vigilância, perseverança e santidade, né? Durante essa caminhada você vai ter que tomar decisões difíceis. Por que difícil? Porque é difícil muitas vezes você renunciar a algo que te dá prazer, a algo que te alegra, a algo que te agrada, né? Então você vai ter que tomar essas decisões renunciando a elas e a você mesmo, para poder com isso alcançar a perfeição em Cristo. Amém? Então eu preciso renunciar. Por isso que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. E a nossa caminhada, querido, nesse mundo é uma caminhada de renúncia traz renúncia, uma após outra. Eu renuncio coisas hoje, vou renunciar amanhã também, e o inimigo não vai se cansar de vir contra a minha vida com muitas coisas. Amém? Lembra-se lá do exemplo de Balaque, quando foi seduzir Balaão. Ele a princípio mandou uns príncipes e mandou uma oferta. Ele recusou. E o que ele fez? Ele mandou outros príncipes mais importantes, com uma oferta muito maior, e com isso seduziu o coração de Balaão, que se dispôs a ir após ele, mesmo sabendo que Deus não queria. É isso ou não é que acontece? Muitas das vezes você está indo, eu não queria, mas está indo. Eu não queria ir, eu não queria fazer, mas está fazendo, mas está indo, né? Você sabe que não é o que Deus quer, mas não está também disposto a renunciar a isso para agradar a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta manhã, e que a minha e a sua oração nesta manhã seja: Senhor, uma palavra simples, ajuda-me a fazer a tua vontade, porque às vezes é tão difícil, Senhor, fazer a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esta ministração na manhã de hoje. Esta palavra, Deus, que vem ao nosso coração para nos abençoar, instruir, ó Deus, e fazer-nos conhecer a tua vontade. Ó Deus, como é difícil nós que, embora sabendo a tua vontade, o que tu queres de nós, muitas das vezes nós nos dispomos a fazer o contrário. Por isso, Senhor, nesta manhã nós estamos aqui, colocando-nos diante de ti, pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor. Não deixe que eu conceda, ó Deus, a maus pensamentos. Não deixe que eu hospede na minha mente maus pensamentos. Porque eu aprendi nessa manhã que toda ação vem após um pensamento que foi hospedado. Senhor, se há algum pensamento em mim hospedado que não seja bom, remove nesta manhã, Senhor. Eu quero, Senhor, hospedar aquilo que seja bom, agradável, puro, verdadeiro, que haja louvor, ó Deus, em Ti. Eu não quero, Senhor, deixar-me submeter, ó Deus, às vontades da carne, mas eu quero submeter-me à Tua vontade. Nessa manhã eu estou aqui, Senhor, para juntamente com a Tua igreja orar e dizer: ajuda-nos, Senhor, a cada dia Te servir melhor. Andarmos em conformidade contigo, com a tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, das nossas negligências, da nossa insubmissão. Perdoa muitas das vezes, Senhor, ó Deus, de nós mesmo ao ouvir não estarmos dispostos a obedecer. Nos perdoa, Senhor.
dá a sensibilidade aos nossos ouvidos, ao nosso coração, meu Deus. Se há alguma coisa que o diabo ha colocado nessa mente para obstruir, neste ouvido para impedir de ouvir, neste coração, ó Deus, para permitir que ele não se deixe ser tocado pela tua palavra, remove nesta manhã. Mas queremos sair daqui, Senhor, com a mente limpa, com o coração limpo, com os ouvidos desobstruídos, ó Deus, e o desejo de fazer a tua vontade e andar somente nos teus caminhos, e aceitar esse desafio proposto a mim e aos meus irmãos, ter uma vida santa, mesmo vivendo em um mundo tão cheio de contaminação, de pecado, de iniquidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos esta graça, dá-nos essa força, Deus. Fortalece a fé deste meu irmão, fortalece a fé desta minha irmã. Quem sabe talvez o inimigo está agindo, está intentando contra esta vida, está assediando, está investindo pesado, está tentando arrastá-lo ou arrastá-la para um caminho de destruição. A armadilha pode estar até mesmo já armada por ele, mas nessa manhã a nossa oração, Deus, entra com tua providência e destrói com toda esta armadilha, destrói com todo este vingo, com todo este laço, com toda essa cilada que está proposta, e abençoa esta vida, dando a ela um grande livramento. Oh meu Deus, eu oro, Senhor, pelas famílias representadas aqui nesta manhã. Eu oro pela esposa, pelo marido, pelos filhos, ó Deus, pelo lar, meu Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um desses lares, em nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, por mais esse dia, onde o Senhor há dado-nos esta palavra para compartilhar. Obrigado, Senhor, pelo mover do teu Espírito Santo, que abre o nosso entendimento para ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Continua sendo conosco, Senhor, a cada dia que nós vivemos na face desta terra, abençoando-nos rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória.